Olá você, muito bom dia. Está no ar a primeira edição do programa do Mr. Mengão, o seu telejornal com as notícias do Flamengo. Flamengo pode ter meia de graça com rescisão contratual com o clube europeu. Flamengo anuncia implementação de SAP no clube. Flamengo é gigante demais. Diretoria fecha negócio de 100 milhões e nação comemora. Marca quebrada. Flamengo bate recorde na história do Brasileirão após vitória sobre o São Paulo. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo pra você. Durante o jogo contra o São Paulo, o Cebolinha pediu para ser substituído logo aos 12 minutos do primeiro tempo, por conta de fortes dores no tornozelo. No intervalo, o clube informou que o atleta sentiu um incômodo no tendão de Aquiles do tornozelo direito. Vale lembrar que o jogador já havia sido substituído na partida contra o Atlético Goianiense no último domingo, também devido a uma pancada nesse mesmo tornozelo direito, e não voltou do intervalo contra o Dragão. No domingo, dia 21, o Flamengo entra em campo pela terceira rodada contra o Palmeiras, em São Paulo, e o Tite já tem mais uma preocupação. O Everton Cebolinha não deve mesmo jogar essa partida. Conforme informou o portal Coluna do Fla, o jogador passou por exames no Ninho do Urubu nessa quinta-feira e felizmente não teve nenhuma lesão constatada, mas sim um edema no tendão de Aquiles do tornozelo direito, e por conta disso, o seu provável substituto vai ser o Bruno Henrique. O Flamengo está muito perto de ter seu contrato com a Adidas sendo renovado até a temporada de 2029. De acordo com o jornalista Lauro Jardim, do jornal O Globo, o Flamengo pode receber até 100 milhões de reais anuais no novo vínculo com a fornecedora de material esportivo alemã. O atual compromisso entre as partes se encerra em dezembro de 2025. Com tudo alinhado, o contrato agora vai para o Conselho Deliberativo do Flamengo para ser aprovado. A reunião para essa votação será no dia 29 de abril. Internamente, nos corredores da Gávea, os conselheiros dão como certo a aprovação do novo acordo entre Adidas e Mengão. Flamengo elevará os ganhos do valor fixo de 32 milhões de reais para 44 milhões de anuais. O valor aumentaria em 55 milhões por royalties, ou seja, 35% sobre a venda de camisas. Nas últimas semanas, a Legeia, fornecedora de material esportivo italiana, se reuniu com dirigentes do Flamengo e se interessaram em enviar uma proposta para ultrapassar os valores da Adidas, mas pegou contra os italianos as exigências feitas pelo Flamengo, já que a empresa não tem grande distribuição em solo brasileiro. Antes do Flamengo, a Legeia negociou sem sucesso com o Palmeiras. O Flamengo venceu o São Paulo por 2-1 e chegou à liderança do Campeonato Brasileiro depois da segunda rodada na última quarta-feira. Autor do gol que sacramentou a vitória contra os paulistas, Nicolás de la Cruz vive excelente momento com o manto sagrado. Artilheiro do Brasileirão, o meio uruguaio possui a maior nota da competição por pontos corridos até o momento. Até aqui, com 2 partidas no Brasileiro, vamos conhecer os números do Nico de la Cruz, segundo o site estatístico SofaScore. 2 jogos, 2 gols, 1 assistência, 55 minutos para participar de gol, 3 passes decisivos, 71% de duelos ganhos, 9 bolas recuperadas, 6 desarmes e nota 8.3. Um fato curioso aconteceu logo depois do final do jogo contra o São Paulo, na zona mista, quando o Nico se irritou e pediu respeito ao jornalista Rodrigo Viga, da Jovem Pan, depois de ser questionado sobre o nível de atuação da equipe rubro-negra no Brasileirão. De acordo com o Camisa 18, o jornalista estava conversando enquanto ele respondia perguntas de outros profissionais presentes no local. Aí o De la Cruz disse: eu estava respondendo a outro repórter e escutei você falando. Isso me incomodou demais. Faltou um pouco mais de respeito nesse sentido. Eu estava falando com o seu colega e você seguia falando ao mesmo tempo e isso incomoda. Entendo português, disparou lá o De la Cruz, e o Rodrigo Viga havia perguntado o motivo do Flamengo vencer, mas ainda não ter convencido, segundo o jornalista, na competição. O Uruguai exaltou o seu momento vivido no Flamengo. São 2 gols em 2 jogos. Estou muito feliz pelo arranque,
por ter conseguido 2 vitórias nas 2 primeiras partidas, mas é só o começo. É um campeonato muito longo, o time sabe disso e sabe também o que quer. Estamos com um bom caminho aberto. Com a vitória sobre o São Paulo, o Flamengo bateu um recorde na história da competição por pontos corridos, mais um. Isso porque foi a primeira vez que o Mengão venceu os 2 primeiros jogos da história do Brasileiro por pontos corridos. A primeira vitória aconteceu diante do Atlético Goianiense por 2-1 no Serra Dourada. Já a segunda, como mencionado, aconteceu contra o São Paulo na estreia da competição aqui em casa no Maracanã. Vale destacar que o Flamengo ainda não perdeu nessa temporada de 2024, tendo um melhor aproveitamento entre os times da Série A e, além disso, alcançou a liderança do Campeonato Brasileiro, visto que tem mais gols marcados que o Internacional de Porto Alegre. Atualmente o Flamengo está na liderança do Campeonato Brasileiro com 6 pontos. O Internacional também tem 6, mas marcou apenas 3 gols no Brasileiro, enquanto o Flamengo balançou as redes 4 vezes e, por esse motivo, terminou a rodada como líder pela primeira vez depois de 115 jornadas. Agora eu tenho um pedido para te fazer. Se você está curtindo o nosso programa, então não esquece. Manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá essa moral, vou ficar muito feliz com você. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali até ele ficar pretinho e pronto. Simples assim, muito obrigado. O Flamengo anunciou em seu site que implementou junto com a NTT Data, 8ª maior empresa de tecnologia do mundo, a SAP Ariba, para a sua área de gestão de suprimentos. A plataforma permite automatizar a busca de fornecedores e otimizar o processo de compras do clube. A sigla SAP em português quer dizer Sistemas, Aplicativos e Produtos para Processamento de Dados. O recurso é uma ferramenta de gestão empresarial do tipo ERP, Enterprise Resource Planning, ou Sistema de Gestão Integrado. Ele serve para integrar todos os diferentes processos da organização, além de automatizar determinadas tarefas. Desde 2019, buscávamos uma ferramenta robusta como o SAP Ariba para profissionalizar a área de suprimentos do clube. Esse é o 3º projeto da SAP implementado pela NTT Data em diferentes áreas da gestão do Flamengo. É uma excelente parceria com muita proatividade e apoio. Essa colaboração entre Flamengo, NTT Data e SAP tem sido fundamentais para impulsionar a modernização e a eficiência operacional do clube, disse Simone Souza, analista SAP do Flamengo. Na mira do Flamengo, o português André Franco foi afastado do elenco do Porto após o empate de 2-2 contra o Famalicão no último sábado. O jogador foi procurado pela diretoria do Flamengo na última janela de transferências, mas não houve acordo. Além do jogador de 26 anos, os espanhóis Ivan Jaime, Tony Martínez e o mexicano Jorge Sanches também passaram a treinar separado do elenco do Dragão. O clube português estuda uma rescisão com todos esses jogadores. Segundo o jornal português Record, a decisão foi tomada em conjunto entre a comissão técnica e a diretoria de futebol do Porto. André Franco não estava rendendo o esperado na avaliação portista. Conforme a apuração da reportagem, o clube português estuda a rescisão contratual com o meio-campista. Caso isso aconteça, o jogador estaria livre no mercado para assinar com o Flamengo sem custos. Quando questionado sobre os motivos da decisão em entrevista coletiva nesta terça-feira, o Sérgio Conceição, treinador do Porto, demonstrou uma grande irritação pela pergunta dos jornalistas. Aspas. Agora eu tenho que justificar o meu trabalho? Falar aqui cria uma situação muito constrangedora. Posso decidir que 6 ou 7 jogadores façam um trabalho específico, em horários diferentes. Não há nada mais a dizer. Para jogar no Porto, não basta ter contrato, seja para jogar ou trabalhar. E esbravejou lá o Sérgio Conceição. O Flamengo buscou a contratação do André Franco no início do ano, depois da saída do Thiago Maia para o Internacional. Na avaliação do clube, o jogador pode fazer mais de uma função no meio de campo para frente.
O rubro-negro ofereceu uma proposta de 4 milhões de euros, algo em torno de 21,5 milhões de reais na cotação da época, por 80% dos direitos do volante, mas o Porto acabou recusando a proposta naquela época. Na última semana, o Bola VIP Brasil informou que existe um acordo entre Flamengo e Português para assinatura de um vínculo. As partes já alinharam questões salariais e condições de negócio. Restava somente a liberação do clube português, que chegou a pedir algo em torno de 54 milhões de reais para aceitar uma negociação. O Flamengo chegou a entrar em contato para um empréstimo com opção de compra do jogador. Agora, podendo ficar livre, o meia deve ter a sua saída facilitada. Algumas equipes portuguesas já sondaram a situação dele, bem como o mercado asiático. Mas uma decisão deve acontecer somente com a abertura da próxima janela, e o desejo dele é vir mesmo jogar no Flamengo. Nascido em Portugal, André Franco foi revelado na base do Sporting, passou pelo Estoril antes de chegar ao Porto em 2022. Na atual temporada, o volante entrou em campo 23 vezes, fez um gol e deu 3 assistências. Antes de terminar o nosso programa de hoje, eu quero mandar os parabéns aqui para o meu amigo Juca, da torcida Flá Diodoro, aqui no Rio de Janeiro. Alô, meu amigo Juca, parabéns pelo seu aniversário, que é hoje. Muita saúde, muitos anos de vida, tudo de bom para você, meu querido. Curta bastante o seu dia. Parabéns, Juca, e não esquece de mandar um pedaço desse bolo para mim. Tamo juntos, meu garoto. Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Um forte abraço. Bora ser feliz. Pra cima deles, Mengão!